Hello, students, tudo bem? Passando aqui para dar mais um resumo da nossa última aula na UERJ, Zona Oeste. A gente viu a nossa quarta aula, que foi uma continuação do que a gente estava vendo na aula passada, que eram os prefixos, sufixos, radicais, cognatos e falsos cognatos, né? Mas antes disso, vamos dar um apanhado das nossas últimas 3 aulas, para que a gente possa estar aí conectados, né? Tem gente que perdeu algumas das aulas iniciais, que chegou aí ao longo do curso, então vamos dar só um apanhado bem rapidinho, para que todo mundo fique na mesma página, né? Como se fala em inglês, on the same page, né? Bom, vamos lá. O que a gente viu, né? No início, a gente entrou com uma apresentação minha, né? Para dizer como é que eu cheguei aqui. Então, eu expliquei que o meu trabalho surgiu na educação mais ampla, né, a partir do nascimento do meu filho, porque antes eu me via só como um professor de inglês da escola, mas aí com o nascimento do Apolo, eu procurei outras pessoas para falar de masculinidades, de paternidades, e nesse movimento eu descobri que eu estou no espectro autista, né, através do espectro do meu filho, eu me descobri também no espectro, e isso me levou a procurar outras famílias para falar de neurodiversidade, masculinidades, paternidades, e assim nasceu o coletivo Pais Pretos Presentes, que eu e minha esposa direcionamos, né, junto com várias famílias. Então, nós não somos sozinhos, né? A gente não acredita nisso. Tem um provérbio africano que diz que se quer ir rápido, vá sozinho, mas se quer ir longe, vá junto, né? Então, nós estamos juntos com várias pessoas, tendo várias organizações dentro da organização do coletivo. Tem uma educação, uma coordenação de educação que eu estou liderando, a coordenação de liderança, jurídico, educação parental, assistência social, saúde mental, masculinidade, desenvolvimento pessoal e de comunicação. E eu também tenho uma iniciativa de idiomas, né? Vale a pena falar aqui que o Quilombo Atípico é o grupo de famílias atípicas, mas tem também, aliás, o Quilombo Atípico está dentro dessa coordenação aqui de saúde mental, mas tem também o Quilombo Bilíngue, que está dentro da educação, que são grupos de prática de inglês no nível básico, intermediário e avançado, onde todo dia a gente pratica inglês juntos. Então, quem quiser participar, eu vou deixar também o link junto com essa gravação, tá bom? Então, junto com o vídeo, você vai poder participar do grupo Quilombo Bilíngue, onde você tem aulas de inglês também, aulas semanais. Então, vai ser uma honra, um privilégio muito grande para mim ter a presença de todos. Perfeito? Bom, falamos de substantivos de aprendizados, né, que basicamente é identificar elementos do texto e se familiarizar com estratégias de leitura. Falamos de como surgiu, né, o inglês instrumental, que foi na guerra, ele se popularizou, né, na Segunda Guerra Mundial, também com a globalização e com o Covid. Vimos quais elementos são esses do texto que a gente trabalha. Falamos de algumas dessas estratégias de leitura, o scanning, skimming, leitura intensiva, extensiva. Falamos como é importante a customização nesse modelo de inglês instrumental, através de nivelamento, plataforma para iniciar, grupo do WhatsApp, textos autênticos, né? Falamos da importância de ver o ponto de vista do autor, o tom que ele traz para uma obra, qual é a visão, né, que ele busca, que sentimento que ele busca trazer ali nos leitores também, o humor, né, de um texto, seria um humor mais calmo, pacífico, como que o autor está se expressando ali. Falamos dos elementos tipográficos na nossa segunda aula, como é importante olhar imagens, referências, números, cores, e a importância, né, da diagramação de um texto. Por que uma coisa está maior que outra? Por que a cor é mais intensa em uma parte de um texto ou em outra? Por que uma coisa vem em maiúscula ou não? Tudo isso tem um papel importante na leitura de um texto, perfeito? E aí começamos aqui nesse texto, né, que é um texto que a gente iniciou para fazer essa análise tipográfica, né? E aí fizemos análise, vendo por que estava em azul, por exemplo, o título, o papel dessa foto aqui. E aí foi um trabalho incrível, porque a gente fez toda um scanning, né, uma varredura desse texto, procurando esses elementos, né? Como que estava sendo utilizado aqui os números, as cores, a diferença de tamanho de fonte. Foi incrível essa aula.
Já na segunda aula, a gente focou em prefixos, sufixos e cognatos e falsos cognatos, né? Foi a nossa terceira aula, nosso terceiro encontro, e vimos esse primeiro parágrafo. E como dever de casa foi esse verdadeiro ou falso aqui e os sinônimos, né? Corrigimos essa atividade e também passamos para esse segundo parágrafo na aula passada, que é onde eu queria entrar agora, né? A gente viu prefixos, sufixos e cognatos que tem aqui nesse segundo parágrafo, e passamos também, como dever de casa, essa atividade do writing, né, que está escrito aqui, ó, chocolate is very important, discuss. Então, a ideia é que os alunos escrevam, os que escrevem em inglês, escrevam a opinião deles sobre isso, se chocolate é muito importante mesmo ou não, essa ideia de Páscoa, comprar chocolate, se é uma coisa comercial ou uma tradição importante, enfim, cada um vai expressar o que pensa, né, a respeito dessa data. E eu aproveitei, né, porque nem todos os alunos têm aula de português. Então eu indiquei também que quem quisesse poderia escrever em português a sua opinião sobre a Páscoa, o que achava, né, para ter uma possibilidade de prática, né? E aí eu estou enviando para vocês um link no Docs para que vocês possam fazer isso para mim, tá bom? Para que eu possa avaliar a escrita de vocês, quem quiser, tá? Para iniciar, o foco é o inglês instrumental. Mas eu achei que seria interessante dar uma oportunidade para quem quer praticar a escrita em língua portuguesa, coesão, coerência, paragrafação, pontuação, fica super à vontade para me enviar. Perfeito? Bom, então essa foi a atividade para casa da aula passada, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui nesse parágrafo sobre o que a gente fez, né, juntos. Dar um zoom aqui rapidinho, para ficar mais fácil de ler. Vamos lá. Então, a gente viu aqui, ó, como a gente estava comentando, a busca por cognatos. E a gente já começa o parágrafo com cognato. É interessante que a gente comentou isso, né? Aproximadamente 70% das palavras de um texto em inglês costumam ser de família ou de origem latina. E muitas delas são cognatas. Então, quando você olha para chocolates, na hora já sabe que é chocolate. E os alunos foram me mostrando aqui outros cognatos que eles foram vendo. Então, eu lembro que uma aluna, acho que foi a Mariana, já falou celebrates. Aí a gente viu ali, ó, celebra, resurrection, Jesus, né? Igual Jesus, é idêntico. Traditionally, que é o tradicionalmente. Falamos, inclusive, no sufixo li, que é o mente, né? Que forma advérbios. Lembramos aqui, ó, uma palavra que confunde, died. People died eggs. O que é esse died? Né? Não é morrer, não, né? O died, morrer, é com I. Esse die com Y é o verbo tingir. As pessoas pintavam os ovos, né, de galinha na Páscoa, tradicionalmente. E aí veio depois o chocolate, novamente. Court, que lembra muito corte, né? France, idêntico praticamente à França. Company, para companhia. Produced, né? De produziu. A gente viu que o ED é um sufixo de passado, vimos isso há 2 aulas atrás, então é importante, por isso que a gente conectou, né? A ideia de identificar os cognatos e falsos cognatos com a ideia de identificar prefixos e sufixos, porque eles nos ajudam a chegar nos significados. Porque se produce lembra produção, o ED no final, que é passado, eu já sei que é produziu, né? Então eu consigo, pelo sufixo ou prefixo, entender o que aquela palavra está expressando. E aí depois vem similar, que é idêntico, né? Similar. Cultures, lá atrás, ó. Cultures, o S ali do plural, então ele está falando de culturas. Lembrando, né, pronúncia, né? A gente não fala culture, mas culture, né? Esse U tem o som de A. Chocolate, novamente. Commonplace. Common, ele parece muito com comum, né? E place, né, pela cultura, por tanta exposição a palavras norte-americanas, a gente sabe que place é lugar. Então, commonplace, lugar comum, né? Essa ideia do giving of chocolate eggs, dar chocolate, ovos de chocolate, é um lugar comum. Por isso a ideia da redação, né? Para você escrever o que você acha disso, né? Se isso faz sentido ou não, né? Essa história de dar chocolate na Páscoa. Perfeito? Bom, outras palavras aqui eram million. Alguém falou logo também
que apareceu essa palavra, já identificaram que million era milhão. Então, você percebe que, realmente, ó, acaba que, de fato, essa ideia dos 70% acaba se reproduzindo. A gente vê ali million, logo depois, na sequência, a gente tem aqui climate, novamente, falamos nesse climate, né, que é o clima, né, no inglês. Depois, difficult, idêntico a difícil. Cocoa, teve gente que falou que o coco lembrava o cacau, mas assim, muita gente também viu que parece muito com coco, então não dá para dizer que é um cognato. Ele pode até virar um falso cognato aqui, né? Porque coco, muita gente pode achar que é coco e derrapar aqui. Se não fosse a foto dos ovos de Páscoa ajudando a gente, daria para imaginar que fosse coco, né? Agora vem analysts. Olha só entrou o Y ali diferente, né, para analistas. Então, muito parecido também. Reduce aparecendo novamente. Aliás, não, né? Acho que foi a primeira. Reduce, de redução. Ou seja, redução, reduzir é com Z. Mas só de ter o redo, você já lembra a redução. Depois vem fóssil, que é fóssil identicamente também. Emissions, as emissões. E supply, teve gente falando que lembrava suplemento. Aqui eu não sei, mas eu acho que é uma coisa mais da cultura brasileira que importa muitas palavras. O supply aparece em diversas situações. Tem até nome de banda, né? Não sei se vocês conhecem a banda Air Supply, mas, enfim, são várias referências aqui. Então, gente, esse foi o trabalho de ver os cognatos. Agora, o segundo trabalho, que a galera foi circulando ali, prefixos, sufixos, comentei alguns deles, né? Ali no given, esse am é muito comum no passado particípio do given. Deixa eu ver se dá para marcar aqui. Não, não dá para, não consigo marcar, mas botei o cursor aqui no given. Depois vem Christian, esse am indicando alguém. Então, Christ, Cristo. Christian é a pessoa que segue a Cristo, o cristão, Christian. Easter, o R, né? Lembrando que o East é uma referência à região, então o ER, né, que é uma tradição que começou no Oriente. Celebrates, falamos, né, do S aqui para a terceira pessoa. Resurrection, esse ian formando substantivos abstratos. Traditionally, falamos do li formando advérbio. Traditional, tradicional. Traditionally, tradicionalmente. O died com ED ali, ó, passado, tingiu. Painted, a mesma coisa. Pintou, né? Porque tá com ED no final. Agora a gente tem o says, tem um S ali no says. Por quê? Say é dizer. Says diz, terceira pessoa. A Wikipedia diz, né, que os ovos de chocolate first appeared, ou seja, eles apareceram, né? O ED do passado, então apareceram na corte, né, do Luís XIV, perfeito? Na França, em 1925. Aí a gente tem aqui, ó, English. Esse ish, SH aqui, ISH, indica nacionalidade. O país é England, Inglaterra. English, inglês, ok? Agora, produced, o ED de novo, do passado. Once, tem o S ali, que é o sufixo do plural. Depois a gente tem também says, novamente, né, o S. Agora, Western, né? West, oeste. Western é a cultura ocidental, cultura do oeste. E cultures vem com S do plural também. Giving tem o ING, ou seja, você transformou o verbo give num substantivo. O ato de dar chocolate, você entrou com ING, né? Seria algo como se fosse assim, a doação de chocolates, né? Giving of chocolates, the giving. Quando você tem o the na frente de um verbo com ing, isso não é gerúndio, é um substantivo. Tem até aquele filme que a gente conhece, O Chamado, lembra de terror? Que aquela menina Samara sai do poço? Então, em inglês, o nome é The Calling. Chamar, call. Calling, chamado. Assim que é o nome em inglês. E tem vários outros nomes com essa mesma ideia, né? Maravilha. Então, vamos lá. A gente tem o X de novo, com S do plural.
Analysts, com S também, sufixos de plural. Depois a gente tem emissions. Aqui a gente tem dois sufixos juntos, né? O emit virou emission, do substantivo abstrato, e o S do plural desse substantivo abstrato, perfeito? Então, dois sufixos juntos na mesma palavra. Depois a gente tem... não, acho que aqui a gente já fechou. Fechou. Fechamos os sufixos. Prefixos quase não tivemos aqui, gente. Especificamente nesse parágrafo, a gente tem resurrection, né? O prefixo re é igual no português, de novo. Então ele surge novamente. Resurrection of Jesus Christ. Essa, inclusive, é uma palavra com prefixo e sufixo. E o shan, resurrection. Ok? Creio que não temos outros não, hein? Acho que foi só um prefixo aqui. Porque commonplace, common não é prefixo, né? É uma palavra que composta. Esse parágrafo realmente não foi rico de prefixos. Inclusive, tem muito mais sufixos, né, do que prefixos. A prevalência dos sufixos é muito mais comum, justamente porque o sufixo normalmente indica a classe da palavra, o número, né, às vezes até gênero. Então, ele é muito mais frequente na língua inglesa. Perfeito? E aí nós corrigimos também esse dever de casa aqui, ó. Deixa eu botar aqui no dever que a gente corrigiu. Corrigimos o spelling. Foi o spelling. Deixa eu botar aqui, spelling. Corrigimos o spelling. Corrigimos esse phrase match também. Tá bom? Corrigimos o phrase match. Então, Easter eggs will be much more. Much more. E a gente corrigiu através usamos aquele quadro inteligente, né? Então, a gente viu que quando você tem esse more, é um comparative, uma comparação. Então, comumente, a gente usa um adjetivo depois do more. Por isso que aqui ficou, Easter eggs will be much more expensive, né? Letra G, than last year. E depois vem extreme weather patterns, né? Padrões de tempo extremo, padrões climáticos extremos. 3, né? Cocoa beans are used to make chocolates. Foi a letra A e a letra I, ali no número 3. Depois, 4, heat waves, droughts, and heavy rains, né? Como ele estava falando de fenômenos climáticos, né? Você junta ali ondas de calor, secas e chuvas fortes. Depois vinha cocoa prices have more than doubles, né? Os preços do cacau mais do que duplicaram, doubles. E aí depois vinha 5, cocoa, não, essa mesmo. 6, Easter, which celebrates the resurrection. Então, resurrection of Jesus, né? Letra H, número 6 a 7. Similar to the ones. Agora foi the ones people give today. Ou seja, os ovos eram parecidos com aqueles que as pessoas dão hoje, só que antes era de galinha, né? Pintado, e agora é de chocolate. Por isso que ele botou similares. 8. The giving of chocolate egg is, ou seja, dar ovos de chocolate, is now commonplace. Hoje é um lugar comum. Então, a número 8 ficou a letra A, perfeito? Depois a 9. We need to do more to reduce fossil fuel. Então, precisamos fazer mais para reduzir a emissão de combustíveis fósseis, né? Então, aqui era fuel emissions, letra C. Próxima, número 10, a última. If we want a steady supply, ou seja, se queremos um suplemento permanente, né? O steady supply of cocoa, suplemento permanente de cacau, ok?
Então, a gente corrigiu essa. E a outra que ficou para correção foi o spelling. Era para você tentar descobrir qual palavra, né, era a correta aqui no spelling. Esse daí a gente corrigiu juntos também. Então, a número 1, extreme weather patterns, né? A 2, droughts, que eram as secas. 3, doubled, dobraram. 4, higher than normal. Essa aqui foi degrees, né? Que eram os graus, 4 graus a temperatura maior que o normal. Energy and climate. Não, isso não era change, não, né? Climate. Vamos ver qual palavra era essa. Climate analysts, né? Os analistas do clima. Climate analysts, na número 5. 6. Farmers in West Africa were struggling, né? Estavam se sacrificando, struggling. A número 7. Celebrates the resurrection of Jesus. Celebra, né? A 8. People died and painted chicken eggs. Elas tingiam, né? A 9. The first hollow chocolate egg. Hollow é vazio, né? O chocolate oco. Que aí dentro você colocava alguma coisa ou não. A número 10, the giving of chocolate is now commonplace, né? Agora é um lugar comum. Então, a 10, commonplace. A 11, reduce fossil fuel emissions, ok? E a 12, a steady supply of cocoa. Perfeito? Então, essa foi a nossa aula passada. O dever de casa foi esse writing aqui, né? Que teve 2 opções, tá bom? A primeira delas, escrever o parágrafo em inglês. Chocolate is very important. Discuss. You will discuss why chocolate is important in your opinion. If you think it is important or not to celebrate Easter, or if you believe it is just a commercial day. So you should express here what you think about the celebration of Easter, right? So that's the topic for people who know English, people who can write English. Então, quem fica confortável entender inglês, escrever inglês, pode escrever em inglês o que acha dessa afirmação. Chocolate is very important, discuss. Quem não tem essa desenvoltura, não está confortável ainda na escrita do inglês, pode escrever em português a sua posição sobre essa frase. Chocolate é muito importante, discuta. E aí, é importante mesmo? Comprar ovo de Páscoa faz sentido? Ou é só uma data comercial? É só para te convencer a gastar dinheiro? É só para girar o capitalismo? E Jesus tem a ver com isso? As pessoas veem Jesus na Páscoa? Ou a nossa Páscoa é muito mais sobre dinheiro? Elas deveriam ver Jesus? Deveria ser uma data mais religiosa? O que você acha? Então você vai expressar o que você pensa em um parágrafo. Quem quiser escrever mais de um parágrafo, uma redação, fica super à vontade, gente. Eu vou adorar ler as posições de vocês. Já fiz um docs para vocês escreverem essas respostas na linha ali e eu ficar com esse material mais organizado, tá bom? E eu vou me atentar àquela questão de marcar a opção para vocês terem uma cópia no e-mail de vocês. Vou ver como eu faço isso no docs, ok? Perfeito. A gente se encontra, então, na próxima quarta-feira, 3h10, na sala 105. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, me mandar mensagem e a gente segue trocando juntos, ok? Então, como diz o nosso quadrinho, that's all for today, né? É tudo para hoje, é isso, né? See you next week. Te vejo na quarta. Um abraço e até lá. See you. Goodbye.